Está faltando 30 minutos para nós encerrarmos o culto. E hoje eu me curvei diante da Bíblia e pensei nos versículos e quero tomar aqui alguns minutinhos e depois o pastor Anderson vai vir e vai estar orando com a igreja, com um objetivo bastante importante. Primeiramente, eu não vou ler agora a Bíblia, vou dizer para os irmãos que vai me servir no telão, que eu vou pedir alguns versículos. O que eu meditei nessa noite, nessa tarde melhor, depois de estarmos preparando algumas documentações e fui num sepultamento do pai do genro do pastor Marcos Lopes, com 59 anos, acostumado no trânsito, fez um retorno no anel viário e um caminhão pegou ele. A família ficou extremamente abalados, até antecipar um pouquinho o sepultamento. Aí à tarde eu estava olhando e uma vez mais, de forma bem simples, agradecendo o Senhor pela veracidade e a atualidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro diferenciado de todos os outros livros. Existem livros muito importantes que estão sobressaindo já há séculos. Tem livros que têm quase a mesma durabilidade da Bíblia, mas cai no esquecimento e se fala de algum herói, de alguma personalidade intelectual, ou se fala de um grande estrategista, de um grande líder, de um grande político, da maldade de um ditador, desaparece ou então cai no esquecimento. A Bíblia também fala de grande estrategista, grandes líderes, como por exemplo Moisés foi um grande libertador, depois substituído por Josué. A Bíblia fala de homens sábios. Imagina a sabedoria que Salomão possuía, que Paulo possuía. A Bíblia fala de grandes pregadores, que nós chamamos de profeta, mas eram grandes pregadores, como Isaías, Ezequiel, Jeremias. A Bíblia fala, mas não é por isso que ela fala desses homens, que ela é um livro especial acima de todos os livros. É porque o autor dela é Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é Deus. Acabou, Ele é Deus. E o centro da mensagem da Bíblia não é puramente o de Abraão, que se prega muito sobre Abraão, sobre Davi e tantas outras personalidades. Nós estamos aqui na oração de manhã e estamos lendo o livro de Crônicas. Estamos em 1 Crônicas, no capítulo 12. Eu acho engraçado genealogia, nomes que parece que a gente está até falando em grego, os nomes que tem lá. Difícil, mas de vez em quando vem falando de nomes que você não interessa. Fulano gerou ciclano, mas depois, de vez em quando, para e fala sobre a qualidade de algumas pessoas que fica marcado na nossa vida também. Mas não é esta a importância da durabilidade, da eternidade, da imortalidade desse livro. É porque a mensagem central fala de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isto que é o mesmo, se a Bíblia é a mesma ontem, hoje e será eternamente, é porque o centro da mensagem é cristocêntrico, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E além disso, nós temos um professor que continua conosco até hoje, que é o Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos,
A Bíblia é inspiradora. Por isso que eu digo, não abra de mão. A minha esposa é testemunha. Eu sei misturar muito bem uma coisa com a outra. Eu faço questão de almoçar junto com ela, junto com os netos. Eu faço questão de ter os momentos lá, mas eu não deixo de ler a Bíblia no meu cantinho, porque ela é o meu sustento. E se eu estou até hoje servindo o Senhor, e vocês também, é por causa do alimento que vem da palavra de Deus. Aí eu estava meditando. O pastor Eurípides pregou aqui domingo, e ele fez uma pequena reclamaçãozinha do som, não foi, pastor? Mandou tirar o eco, né? Pastor, você está precisando fazer o mesmo. Eu não sei explicar, porque você entende de som, o William também. Está tendo um eco aqui, uma reverberação. Não vou falar mais difícil do que isso, não. Porque você... É isso mesmo. É porque ele já deu uma desculpa lá. Acústica, pastor. Então, perdão. Aí, irmão, eu me debrucei sobre a Bíblia num texto muito conhecido, que é a viagem de dois homens desistindo de muitas coisas porque morreu uma pessoa íntima dele. Há poucos tempos eu já disse isso em alguns cultos fúnebres, que quando morre uma pessoa, não morre somente uma pessoa, com aquela pessoa morre muitas outras coisas. Se é uma mulher, morre uma mulher, mas morre uma mãe, morre uma esposa, morre uma avó, morre alguma coisa. Se é uma pessoa que é médico, morre um médico, vai fazer falta. Porém, Jesus morreu. E para os discípulos que estavam naquela expectativa de que ele estabeleceria o seu reino naquele período, quando ele morreu, foi um soco na fé. Foi uma pancada na crença deles. Nós esperávamos que ele ia restaurar o reino de Israel. E ele morreu, e isso não aconteceu. Ele morreu e nós ficamos só. Você já conhece a passagem. Esta passagem, ela descreve alguma coisa tão importante, simples, não é teologia, é entre linhas da Bíblia. Primeiramente, nós encontramos aqui uma coisa que não é algo imaginário, não, é coisa bem bíblica. Para muitos dos servos do Senhor, ele socorreu mandando anjos. Exemplo, Elias e tantos outros. Para outros servos do Senhor, ele ajudou eles mandando pessoas, como é o caso de Moisés. Apesar de ter mandado anjos, apesar de ter usado o sobrenatural para Moisés, o fogo que não se apagava, mas não consumia o arbusto, enfim. Mas quando foi para ajudar, Moisés mandou o sogro dele. Então, sogro é gente boa. E Moisés obedeceu. Não sei se ele obedecer se fosse a sogra. Obedecia? Se fosse a sogra? Moisés era um homem duro na queda, a ponto de ele pegar um aparelho, uma pedra, e ele mesmo circuncidar o filho, e encheu todo de sangue. E aí a mulher dele veio e disse: Moisés, tu está louco. Você acha que numa hora dessa chega a sogra dele e dizer: Moisés, Deus mandou eu vim aqui. Por que Deus não mandou outra pessoa? Logo a sogra. Então Deus mandou o sogro. Não é bom o que você está fazendo, você vai desfalecer.
Escolhe homem sem avareza, homem reto, honesto, sincero, e estabelece sobre grupos, e eles vão estar resolvendo os problemas mais fáceis e os mais difíceis, traga para você. Deus usou o sogro de Moisés, Jetro, para que pudesse ajudá-lo. Só que esses dois homens desanimados, incrédulos, porque aqui no versículo estava dizendo que umas mulheres falaram que foram ao sepulcro e Jesus não estava lá. Eles ouviram esta mensagem, mas assim mesmo viraram as costas e vamos embora para a nossa vila. Aí o próprio Jesus não mandou anjo, nem seres sobrenatural. Foi Ele mesmo, depois de ter sofrido e ressuscitado, Ele diz: eu mesmo vou falar com aqueles dois filhos meus, que poderia dizer aqueles dois cegos, incrédulos, endurecidos. Quantas vezes que eu já falei e eles não me acreditaram em mim, mas Jesus mesmo foi lá, encontrou com eles no caminho indo para Emaús. Eu não quero dar vazão para ninguém que é incrédulo, para ninguém que qualquer coisinha se desanima. Eu não quero dar vazão para crentes dengosos, mas aproveita a oportunidade. Para alguns de vocês é o próprio Jesus que vai lá. Para outros manda o pastor Álvaro. E você não é muito obrigado a estar acreditando que Deus está falando. Mas Ele está falando aqui. Porque vocês são tão nécios, incrédulos e não creu na promessa que eu fiz. É Jesus que está dizendo. Amém? Jesus se aproxima deles, mas os olhos deles estavam fechados. Que Jesus amoroso, irmão. Ei, lembra que Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Para de fechar os olhos para a realidade bíblica. Nós somos membros do corpo do Senhor Jesus. Não somos membros da Assembleia somente. Não somos membros de uma agremiação humana. É a igreja que começou lá no dia do Pentecoste e permanece surgindo com força e poder diante dos demônios, diante do inferno, prevalecendo contra o inferno, mas o inferno não prevalecendo contra a igreja. Aí eu acho bonito que Jesus começa e deu vazão para eles. Aqui que é a importância da oração. Aconteceu que quando eles conversavam, verso 15, e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se dele. Olha ali. Agora coloca o verso 17, meu filho. E ele lhes disse: que palavras são estas que vocês caminhando trocai entre vós? Jesus está dizendo: vocês querem que eu entre nesse assunto de vocês? Eu posso entrar na conversa entre vocês? E Jesus diz: o que vocês estão conversando? E vocês estão tão tristes. Coloca Jesus na conversa entre você e sua esposa, entre você e seu irmão. Deixa Jesus entrar. Ele pode entrar, ele pode ouvir o que nós estamos conversando? Pode. Nem sempre. Nem sempre. Aí Jesus disse assim: posso entrar na conversa de vocês dois? E eu estou percebendo que vocês estão muito tristes. Ultimamente, me desculpa, irmão, nós todos somos iguais. Nós todos somos iguais.
para um homem de quase 80 anos, como é meu caso. Hoje mesmo eu escutei uma pessoa dizendo, pastor, eu perguntei, como é que está a sua mãe? Disse, pastor, o senhor sabe que uma pessoa, depois dos 70 anos, vem umas coisas também junto. Eu falei, não, 70 anos é novo demais. É jovem. Não, pastor, está ficando velho. A gente cansa, não dorme. Só que tem uma coisa, viu, coral? Eu estou percebendo que tem muitos crentes com o rosto triste. Aqui, ó. Aqui, ó. Parece que tira da bolsa e fica chupando limão. Triste. O que é que traz a tristeza dentro da igreja? É o seu enfado da tarefa do dia a dia. É esse coração fechado, esses olhos cerrados, que não dá liberdade para o Espírito Santo te alegrar. E essa 1 hora que você passa aqui, 1h30 ou 2, você sabe que é o suficiente para você encher o seu tanque de alegria, encher o seu coração de satisfação e fazer a viagem e amanhã voltar de novo. É igualzinho avião. Agora você não aproveita estando aqui, meu Deus. Continua ainda ligado às coisas lá fora. Continua ainda preocupado. Desliga, sorri, Jesus te ama. Sorri, você está sendo filmado pelo Espírito Santo. E o Senhor está dizendo, conta para mim o motivo da sua tristeza e eu alegrarei o seu coração, amém? Aleluia. Que assunto vocês dois estão conversando? Qual é a manchete do dia? Ou aqui para nós. Vocês já viram que eu acho que não tem um homem nesse período agora que falaram tanto do nome dele como do Bolsonaro. Já perceberam? Dá enjoo. Você liga qualquer mensagem, qualquer rádio, eles estão dissecando o homem. Porque quando ele for preso, que não me interessa, ou quando ele deixar de existir, ninguém mais chora por ele. Olha a Globo, ela fala mais de 1000 vezes por dia. E aí a gente entra na roda também. Tá? Entra na roda. Pessoas que você pensa que ele nem sabe. Ele fala, pastor, será que o Bolsonaro vai ser preso? Pastor Alvo, o senhor acha que vai resolver o problema? O senhor acha que o fulano vai ser eleito de novo? Aí a gente entra nessa corrente de massacre, essa corrente de desespero, essa corrente de preocupação. Quem será o meu presidente em 2026? Eu quero saber quem vai estar aqui adorando o Senhor e sendo governado pelo Deus Todo-Poderoso. Se fala mais o nome dele do que... desculpa. Naquela vez que fizeram aqueles acampamentos em frente do quartel, eu nunca vi crente acampar aqui no estacionamento da igreja para orar. Não. Pastor Alvo, nós vamos levantar uma tenda aqui e vamos levantar uma campanha de oração. Mas para o Bolsonaro foi um monte de gente lá. Então, qual é o motivo da sua conversa? Qual é o assunto que você conversa tanto que faz você ficar triste? Para que você está triste, irmão? O presidente prometeu picanha. Vocês não receberam, não? Não receberam? Então faz o L. Por que você está triste? Você achou que o Bolsonaro ia ganhar e ia resolver o problema? Tem bem feito. Confia em homem?
seja qual for o governo, confiamos no Senhor. Uns confiam em político, outros confiam nisso, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, do Deus dos exércitos. Aleluia! Jesus morreu, para aqueles dois morreu a esperança, para aqueles dois morreram a solução, para aqueles dois morreram a paz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele nunca teve morto hora nenhuma, só o corpo que desceu para a sepultura, mas ele estava vivo. Os 3 dias ele estava vivo, na sepultura ele estava vivo, e no terceiro dia se apresentou à igreja dizendo: não procureis os mortos aqui, o vivo melhor entre os mortos, porque ele não está aqui, já ressuscitou. Aí eu lendo a Bíblia, aí veio a questão do que nos preocupa, mas o que eu achei lindo é que Jesus parou para conversar com aqueles 2 crentes desanimados. Jesus é maravilhoso, não é, irmão? Jesus é maravilhoso. Ouvi uma pessoa que, mas tem tanto, se eles quiserem ir embora que vai, ficou aqui mais. Não, Jesus foi lá para encontrar com eles. Sabe uma coisa dessa daí, dessa igual? Foi quando Jesus parou, porque Bartimeu gritou. Ele parou, por causa de um cego. E por que Jesus não para? Por causa de você. Para e vai te ouvir em nome da nossa fé. Então, meu irmão, Jesus parou para conversar com aqueles 2 homens. E aí você vai ouvindo até o verso 24, está dizendo aqui uma coisa impressionante. Põe aí o verso 24 do capítulo 24 de São Lucas. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. As mulheres, elas viram, mas aqueles que foram lá não viram ele. Incrível, não é? Elas viram. Você sabe que mulher é mais espiritual do que os homens. Você não dá glória a Deus, não? Mas precisa mandar. É ou não é? Já tirou o versículo, meu Deus do céu. Elas, as mulheres, havia dito, porém a ele não ouviram. Não ouviram, não viu. Então é uma coisa maravilhosa nós entendemos que o Senhor quer revelar para todos, mas existe aqueles que buscam. Quem buscou mais para saber se ele tinha ressuscitado? Foi os homens ou as mulheres? Quem? As mulheres. Se você buscar, o Senhor vai se revelar para você. Se você não buscar, então, meus irmãos, volte. Da onde você saiu, nunca deveria ter saído. Quando eles tiveram aquele impacto com o Senhor, eles voltaram para Jerusalém, aonde o Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que do alto recebeis poder e autoridade.